Um chouriço bem penetrante. Bem-vindo a um novo episódio de Loucos por Churrasco. Meu nome é El Laucha e hoje temos um capítulo cheio de fumaça para vocês. Vamos ensinar para vocês a melhor técnica. Na verdade, acho que esse é o melhor costelão que já fiz, ou vou fazer. Mas bem, ainda não provei, mas estamos dando o nosso melhor para que seja o melhor costelão que já fizemos defumado no Loucos por Churrasco. Do começo ao fim, tudo o que vocês precisam saber. Estão copiando bastante, hein? Para defumar perfeitamente uma bela costela de novilho. Vou trazer a carne e vamos começar, porque esse processo não começou hoje, mas sim ontem com a salmoura. Bom, amigos, isso começou ontem. Fizemos uma salmoura para a nossa costela e injetamos nela. Agora vou mostrar para vocês como ficou. Essa bela peça de carne. Aqui o que temos é uma costilar ventana, o corte central da costela. Ela é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costelas. Ela tem uma parte muito mais gordurosa e tem outra parte com bastante carne. Quase não tem tapa de asado ou capa da costela, que seria esta parte e, na minha opinião, é o melhor da peça, o que mais se aproveita da costela. Se venderem uma peça que não seja o centro, vão notar ossos bem mais largos. Se vocês repararem aqui, o osso é fino de um lado e o osso é fino do outro, isso significa que é bem do centro. E se vocês olharem, dá pra ver que é de um animal grande porque tem bastante gordura, não só intramuscular, mas também subcutânea. E aqui, intermuscular. Intermuscular, tá vendo? Qual foi o processo que fizemos ontem? Preparamos uma salmoura. Os ingredientes estão abaixo, são bem específicos, então não falarei agora. E injetamos por todos os lados. Usamos a seringa ao redor de todos os ossos, ali no meio. Também injetamos por toda a carne. E reparem na cor onde a salmoura penetrou um pouquinho mais e onde não penetrou. Se vocês olharem por aqui, a cor está um pouco mais seca, tá vendo? Um pouco mais amarronzado. E onde não penetrou, vocês vão ver um pouco mais avermelhado. Aqui na capa dá pra ver muito bem. Bom, o que buscamos com esse processo não é só dar sabor ao nosso costelão, porque a salmoura que preparamos tinha um pouco de alho em pó, de páprica, sal de cura também para dar uma corzinha, assim como tem, por exemplo, o pastrame, mas também vai quebrando a fibra, ou seja, estamos colocando líquido com sal. Então vai haver uma troca de líquidos e ao mesmo tempo vai quebrar as fibras, então vai ficar muito mais macio. Com esse tipo de costela, cheia de gordura intramuscular, priorizo o sabor e não tanto a maciez. O que acontece? Se a gente colocar sal por cima com o tempero seco que vamos fazer, é difícil que penetre até o centro, então por isso a gente injeta. Ei, devagar aí, gênio. Fica incrível e muito saboroso. Já temos aqui bem temperado, mas o que falta? A parte do tempero seco por cima, ideal em todos os defumados, então vamos prepará-lo. Tiramos um pouco da gordura da costela para colocar o tempero por cima, senão ficaria muito gordurosa. Vejam o que removemos. Agora vamos colocar isso numa frigideira e no defumador para obter a gordura da costela que usaremos no cozimento. Agora, o tempero seco. Aqui temos meia xícara de pimenta do reino, vamos usar a mesma quantidade de páprica doce. Vamos com 1/4 de xícara de cebola em pó e 1/4 de xícara de alho em pó. Misturamos bem e já podemos colocar na costela. Mas por que não usamos sal? Obviamente, a costela já está toda salgada, então nosso tempero vai ser só de especiarias. Espalhamos bem por toda a costela, que já está úmida por causa da salmoura, e vamos para o defumador. Bom, amigos, para começar, como sempre digo, a fumaça tem que ser transparente, quase não dá para ver. Importante, fumaça branca vai manchar nossa carne e vai defumar demais. Por isso tem que ter uma boa entrada de ar e sempre tem que ter chama no compartimento de lenha. Para começar, vamos colocar água embaixo para que comece com bastante umidade. Principalmente, esse processo é feito em cortes que são um pouco mais magros e precisam de umidade. Esse é um costelão com bastante gordura, como já falei, então não precisa de tanta umidade, mas mesmo assim vai ajudar bastante. Além disso, ao liberar a gordura, ela cai ali e podemos aproveitar o fundo de cozimento, se quisermos. Vamos fechar.
Aqui eu coloquei, obviamente, sondas. Sinceramente, para esses cozimentos defumados, a sonda é fundamental. Controlar a temperatura é essencial para que fique bom. Dá para fazer sem controle de temperatura? Sim, mas realmente não é a mesma coisa. Controlar a temperatura garante defumados mais uniformes, principalmente ao cozinhar em baixa temperatura, sendo fundamental. A temperatura ideal para começar a defumar nessas primeiras 3 horas vai ser de 100 a 110 graus, no máximo. Depois vamos aumentar um pouquinho mais. A ideia é que em 3 horas a costela atinja cerca de 65 a 70 graus internos, quase cozida. Depois seguimos o processo. Enquanto isso, vamos umedecer um pouquinho a costela com uma parte de suco de maçã e vinagre de maçã. Eu gosto desse toque agridoce que fica, principalmente em cortes tão gordurosos. Por isso, o suco e o vinagre também trazem acidez, em contraposição à gordura, e não muito mais do que isso. É só deixar assim e ver o que dá para beliscar enquanto isso. Bom, já que estamos no meio da defumação e isso vai demorar bastante, vamos aproveitar para tirar umas linguicinhas, um matambrito de porco e morcilha. O matambrito de porco é bem fininho, então vamos ver como fica. Talvez o que a gente faz é dar uma defumada, vou fazer assim, fechadinho com um pouquinho de sal, e depois a gente termina dourando na grelha. Os chorizos e a morcilha é só defumar mesmo, e com isso vamos ter um belo petisco para já abrir a cervejinha. Vamos aproveitar enquanto isso para preparar a hidratação para o nosso costelão, para evitar que o tempero seco doure demais. E além disso, dar mais sabor e suculência ao corte. Vamos hidratar a cada 15 a 20 minutos, aproximadamente. Lembrem que, apesar da costela ter boa gordura intramuscular e suculência, ao ficar 24 horas na salmoura, ela perdeu um pouco dos sucos. E essa hidratação é importante. E falando em coisas importantes, é fundamental terminar não só o matambre, mas também a dupla de chorizo com morcela na churrasqueira. Esse toque de crocância é um plus de sabor incrível, que também traz uma textura final. Bom, senhoras e senhores, vocês viram como ficou esse chorizo quando eu cortei? Tá muito suculento. Pra falar a verdade, eu adoro chorizo defumado, tem um sabor bem marcante, defuma muito bem, é tipo uma linguiça. Eu adoro, viu? De vez em quando comer um bom chouriço, eu amo. Um chorizo bem marcante. Vamos ver o matambrito. Ui, você sabia que eu nunca fiz matambrito só defumado? Tá muito gostoso, não está tão defumado quanto o chorizo, está super macio, está defumadinho, tem um toque defumado muito legal. E pra mim, tem que terminar na grelha, como a gente fala, pra ficar bem crocante. Está muito, muito gostoso, viu? Mas eu deveria ter feito ao contrário. Prove primeiro o matambrito e o chorizo, que está bem defumado. A morcela deve estar menos defumada, pois já vem cozida e não sei quanto pega o sabor. É a menos defumada das 3. Você comeu o chorizo primeiro. Eu fiz tudo ao contrário. Você fez tudo errado. Os 3 estão deliciosos. Em termos de defumação, a morcela quase não se nota, depois vem o matambre e em primeiro lugar o chorizo. Vamos comer e eu diria que daqui a pouco vamos ter que embrulhar a costela. Senhoras e senhores, chegou o momento. Colocamos uma base de papel, umedecemos um pouquinho, também umedecemos a costela, principalmente para que o osso não rasgue o alumínio. Você pode embrulhar tudo. Este não é um papel super recomendado para isso, não é o papel de açougue que eles usam, coisa que aqui é difícil de conseguir. Por isso a gente mistura o papel com alumínio, vamos embrulhar bem direitinho. A ideia agora, sabe qual é? Tentar reter absolutamente toda a umidade que pudermos. Agora é o cozimento com a umidade da própria carne. Vamos tampar assim e do jeito que está, voltamos para o nosso defumador. Podemos aumentar um pouco a temperatura, podemos ir até 120, 130 graus, se quiserem até 150. O ideal é sempre fazer bem, em baixa temperatura. Mas agora não vai queimar. Minha recomendação no máximo 120 e vamos deixar por mais 2 horinhas. 3 horas de fumaça, 2 embrulhado e fechamos com mais 1 horinha. Depois aberto para dourar um pouquinho mais todo o tempero seco.
E já que estamos, vamos para a pergunta do dia. Estamos fazendo muitas costelas. Se vocês tivessem que escolher, o que preferem? Costela ou fraldinha? Essa é a pergunta de hoje. O duelo infinito daqui, da Argentina. Vocês vão me dizer o que escolhem. E depois um molhinho maravilhoso, um barbecue feito com o fundo. Então vamos continuar, porque isso não termina. Bom, amigos, nesse passo tiramos 3 coisinhas. Primeiro a gordura, vejam como derreteu, isso é gordura defumada. Além disso, gordura de costela defumada. O sabor que isso vai ter para cozinhar vai ser um luxo. Vocês podem fazer pães, podem cozinhar com isso. A verdade é que é incrível. Depois o que temos aqui? O fundo da costela, muito bom também e defumado. Esse aqui nós vamos peneirar, vamos coar bem para tirar qualquer tipo de impureza e vamos usar para o molhinho que eu comentei com vocês. E aqui temos nossa costela. Reparem como todo o tempero, obviamente com a umidade própria da costela, foi ficando úmido. Ou seja, se eu tocar aqui, está bem úmido. Por isso, agora o último passo... Que emoção, que emoção, que emoção! É levá-la ao defumador na mesma temperatura, cerca de 120 graus, até que isso fique um pouquinho mais escuro, como está ali, e fique um pouco mais crocante. Viu? Aqui ficou um pouco mais, não chega a dourado porque é escuro, é isso que buscamos. A temperatura interna já deve estar perto de 80. Não buscamos tanto o cozimento, e sim que fique bem uniforme aqui. Quanto maior a temperatura, mais rápido, porque na verdade não precisamos que cozinhe muito mais. Tá perfeito. Vamos ao defumador e finalizar o molho. No molho, usamos a gordura defumada da costela para caramelizar cebolas com um pouco de sal. Também adicionamos 1 ou 2 jalapeños inteiros e alguns dentes de alho picados. Enquanto isso, peneiramos o molho, como mencionei antes, para evitar qualquer pedacinho de carne que possa ter. E adicionamos um pouco de cerveja na frigideira para acrescentar um pouco de acidez à nossa preparação. Após o álcool evaporar, adicionamos uma boa quantidade do fundo da costela. E molho barbecue. Vai ficar um molho barbecue diferente, com sabores doces, ácidos e picantes, que vão complementar muito bem o defumado intenso e a gordura da costela. Pincelamos de novo enquanto deixamos a carne descansar e estamos prontos para comer. Senhoras e senhores, o tempo de descanso que esse produto deveria ter é de aproximadamente embrulhado no alumínio umas 2 horas e pouco. O que buscamos com esse descanso aqui? Ou seja, que desça para uns 70 graus aproximadamente. Isso aqui está em 90. Se a gente cortar agora, quase todos os sucos vão sair. Ele ainda reterá bastante umidade, pois está cheio dela, mas a ideia é que cada pedaço fique mais úmido. Mas também há o risco de partes se desmancharem, por isso busca-se que cada pedaço mantenha boa textura na mordida. Deixar descansar bem ajuda nas duas coisas. Colocamos o molho por cima, agora o que vamos fazer primeiro é retirar a capa do assado. Com muito cuidado. Veja como isso está suculento. É uma loucura. Vamos colocar aqui. Valeu a pena? Valeu cada maldito segundo. Vamos cortar a capa. Agora, em termos de defumação, quer dizer, está tudo defumado, não tem absolutamente nada aqui que não seja fumaça. Mas pera. Não é só a defumação, é também o sal de cura. Perceba que aqui não penetrou tanto, talvez pela injeção, então a cor ficou diferente. Vamos colocar um pouquinho mais de barbecue aqui, Tuki, e vamos começar provando a tampinha primeiro.
festa, né? Tá gostoso, tá com um molhinho, né? Desmancha na boca, tem um sabor, cara. Tá incrível, incrível a tampinha da costela. Desculpa que a gente chama de tapa de asado, porque aqui a gente chama isso de assado, que seria tipo o brisquete. Olha a cor. Como eu disse, isso não foi defumado, é o sal de cura. Olha como deu esse tom rosadinho, lindo. É lindíssimo. Vamos provar, pai, pra ver como ficou. Com todo o tempero, uau, explode, explode no seu paladar, explode de verdade. É uma bomba, né? É pra comer em 5 mordidas e só. Você fica cheio na hora. Vamos ver como está o ossinho do ladinho dos ossos. Não, uma loucura. O que tem um salgado uniforme em toda a peça. Esse molhinho, o doce dá uma equilibrada nisso, os níveis de defumado, obviamente dá uma nivelada, a gordura que tem. E o picante também. É uma mistura super poderosa, hein? Recomendo que vocês façam. A injeção foi fundamental, foi importante. Vocês podem fazer sem sal de cura se quiserem, façam só a salmoura, mas ao longo de toda a costela vocês vão ter um sabor muito mais uniforme. E olha, ficou sensacional, hein? Incrível. Ficou show, hein? Vamos nos despedindo. Eu vou continuar comendo, porque realmente está... Tchau.